E dando continuidade à nossa programação, a gente vai assistir agora a palestra da doutora Lisiane Pereira Alves, enfermeira. Ela vai proferir a palestra intitulada Crioterapia na prevenção da alopécia durante o tratamento quimioterápico. Fiquem agora com a doutora Lisiane. Olá, pessoal. Meu nome é Lisiane, eu sou enfermeira oncologista e eu vou falar um pouquinho para vocês o que significa a crioterapia na prevenção da alopécia durante o tratamento quimioterápico. Algumas pessoas entendem o significado da crioterapia. Para quem não conhece, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona no decorrer dessa apresentação. Então, a alopecia induzida pela quimioterapia é um dos efeitos colaterais mais indesejados pelo paciente com câncer. Por quê? Principalmente para as mulheres, o cabelo ele faz parte do feminismo, da característica feminina da mulher. Então, são pessoas que geralmente elas tendem a ter baixa autoestima, depressão, e algumas sofrem até discriminação no meio social mesmo, na sociedade, porque perdeu o cabelo, então as pessoas veem isso como uma característica associada ao câncer. E a autoestima, ela está muito associada à qualidade do tratamento. Então, a gente sempre diz para os nossos pacientes que 50% do tratamento é a cabeça. Isso não está relacionado à cabeça ter o cabelo, não, mas está relacionado à autoestima, que muitas pessoas perdem por características mesmo, características físicas causadas pela doença. E as drogas citotóxicas, elas têm como alvo células com alta frequência de replicação. Então, o que significa isso, né? A alopecia, ela é causada por conta dessas drogas, que atingem essas células que têm esse grande poder de replicação. Então, o nosso organismo, ele tem as células boas, e o paciente com câncer, ele tem células boas e tem células desordenadas. E aí, são células que têm essa capacidade de replicar muito rápido. E por conta disso, a quimioterapia, ela vai lá e atinge esse tipo de célula. O nosso folículo piloso, o nosso cabelo, o nosso fio capilar, o nosso fio mesmo, ele tem cerca de 90% estão nessa fase de proliferação, ou seja, estão nessa fase anágena. A quimioterapia por si só, todo tipo de quimioterapia, ela atinge uma fase específica da célula. Então, é por isso que vocês vão ver, fulano fez quimioterapia e o cabelo não caiu. Ciclano fez quimioterapia e o cabelo caiu em 2 semanas. Isso acontece porque aquela quimioterapia, ela atinge a célula naquela fase de replicação, que no caso é a fase anágena, né? A fase de maior proliferação celular. Então, quando isso acontece, o cabelo cai. E aí, o nosso folículo piloso, ela tem essa taxa de replicação muito forte. Por isso que a gente usa a crioterapia para evitar que aquela quimioterapia atinja aquela célula capilar em proliferação. E aí eu vou falar mais à frente como é que isso vai funcionar. A alopécia versus a quimioterapia, né? Esse efeito adverso pode ser provocado por diversas drogas, depende muito da dose que está sendo administrada, o modo como a droga é administrada e a combinação entre as drogas. Existem diversos tipos de tratamento, como vocês devem conhecer. Existe quimioterapia, imunoterapia, quimioterapia oral, quimioterapia venosa, e aí vai depender muito do tipo de tratamento, da fase em que essa célula estava, e aqui a quimioterapia vai atingir, e a dose que essa quimioterapia vai ser aplicada, tá certo? Então, cerca de 70% dos pacientes em uso de antraciclinas, taxanos e o VP, por exemplo, desenvolvem algum grau de alopécia. Esses nomes feios estão muito associados aos tipos de quimioterapia. Quem não tem muito conhecimento vai achar nomes estranhos, mas são nomes comuns de quimioterápicos. E a principal característica delas é a principal quimioterapia mais alopeciante, dentre essas que eu citei, são os antracíclicos, que é caracterizado como a doxorubicina e epirubicina, que é aquela famosa quimioterapia vermelha que muita gente conhece, principalmente a doxo, no caso, que é a quimioterapia vermelha, a epirubicina não, mas são medicações que geram um grande grau de alopecia, o paciente em menos um nadinho, o paciente em cerca de 14 a 20 dias, ele vem a perder todos os fios de cabelo mesmo. Existem outras drogas que são frequentemente associadas a essa queda de cabelo, que são, no caso, a vinblastina, vincistina, ifosfamida, bleomicina e topotecano. Uma parte dessas medicações estão incluídas como características, são caracterizadas como a colode da vinca,
mas que também geram esse grau de alopecia significante nos pacientes e nas pacientes. Então, essa tabelinha, ela mostra que as quimioterapias, elas geram graus de alopecia. Então, existem quimioterapias que são fortemente alopeciantes, quimioterapias que são moderadamente alopeciantes, tem quimioterapia que nem fede nem cheira. Ela não vai causar alopecia nenhuma. E existe uma quimioterapia que a gente está tendo muito controle agora e está percebendo muito, que são os pacientes que fazem tratamento para pâncreas, geralmente é um tratamento de segunda via já, um pouco avançado, já avançado, não é o tratamento de primeira linha, e é o caso do Abraxane, que é o placlitaxel albuminado. É uma quimioterapia que a gente percebe mesmo que ela sempre vem associada, o Abraxane associado com o Genzar, que é um outro tipo de quimioterápico. Quando é feito esse tipo de quimioterapia, o paciente perde muito cabelo e a gente está percebendo grande sucesso nos pacientes que fazem o Abraxane e o Genzar em conjunto com a crioterapia capilar. Então, um pouquinho de história, né? Como é que surgiu essa ideia e como é que surgiu, há quanto tempo faz que surgiu o scalp cooling, né? Que na verdade, o refrigeramento do couro cabeludo. Então, desde a década de 70, se pensou nesse resfriamento do couro cabeludo e tem sido usado como meio preventivo da alopecia induzida pela quimioterapia. Diferentes técnicas foram utilizadas, como o uso de pacotes de gelo, tocos de criogel, ar resfriado e máquinas que circulam líquido a baixas temperaturas. Então, o que é que eles faziam, né? Existe até um pouco recente, na década de 90, acho que não sei se na década de 2000, mas eu acredito que sim. Existiam alguns procedimentos que eram realizados, né? Algumas clínicas, elas colocavam, tipo capacetes mesmo, umas toucas diferentes, e essas toucas, elas ficavam no refrigerador por um tempo, e o paciente ia lá, ia começar a quimioterapia, colocava essa touca. Depois de 30, uma hora mais ou menos, o paciente tirava essa touca e colocava uma nova touca que já estava refrigerando. Então, era um trabalho de formiguinha mesmo, e a equipe de saúde e os profissionais de saúde não tinham condições de estar simplesmente passando mais tempo cuidando do cabelo do que do tratamento quimioterápico, que é bem complexo. Então, como é que funciona, né? Como é que vai funcionar essa crioterapia, para que todos possam entender? A crioterapia capilar, ela funciona da seguinte maneira: ela reduz a temperatura do couro cabeludo. Então, ela vai reduzir a temperatura do couro cabeludo em cerca de menos 4 graus Celsius. E aí, quando a gente coloca a touca nesse paciente, ele vai fazer a touca pré-medicação, né, que são medicações que a gente faz para o paciente não enjoar, medicações antialérgicas. Aí o paciente passa os 30 minutos iniciais, que são de pré-medicações, ele passa o período de quimioterapia em crioterapia capilar, e depois ele passa mais 1 hora e meia, depois que acabou a quimio, parou de gotejar, o paciente permanece em crioterapia capilar por mais 1 hora e meia. Então, é um tratamento bem cansativo para ele. E aí, quando a gente coloca essa touca, o que é que vai acontecer nesse paciente, né? O couro cabeludo dele, ele vai refrigerar a cerca de menos 4 graus Celsius. Perdão, que abriu um spam aqui. Pronto. Então, reduz-se a temperatura do couro cabeludo em cerca de menos 4 graus Celsius. Quando isso acontece, isso gera um processo de vasoconstricção no fio, no couro cabeludo. Então, tudo que é de toda essa região daqui da cabeça, do couro cabeludo, ele se fecha, os vasos vão se fechar, e a quimioterapia que está em circulação no corpo não vai passar. Então, essa é a fase de maior queda do cabelo, que seria, né? Que seria a fase de proliferação celular, e que a quimioterapia estaria lá em maior dose, né? Porque ele não perdeu por vias urinárias, não perdeu de forma nenhuma. E aí, essa fase é a fase de maior circulação, e aí a gente reduz a taxa metabólica, é nessa fase que a gente reduz a taxa metabólica do folículo piloso. Então, a gente consegue refrigerar o cabelo, reduz essa proliferação, essa taxa metabólica do folículo piloso, impedindo que a medicação exponha mais ainda esse fio. E aí a gente reduz os efeitos danosos da medicação mesmo. Eu não sei se todo mundo conhece, mas da mesma forma que existe a crioterapia para o couro cabeludo, existe a crioterapia para mucosa oral. Então, um outro efeito adverso da quimioterapia
é a mucosite, que é a inflamação da mucosa causada por quimioterapia. Então, a gente faz aplicação, o paciente fica chupando picolé, din-din ou gelo mesmo, pedra de gelo, e isso faz com que o paciente consiga fazer a vasoconstricção dessa mucosa e faz com que ele não tenha tantas lesões, tanta úlcera, ou a mucosite propriamente dita, que são aquelas aftas que podem se transformar em úlceras mais severas. E aí, da mesma forma que a gente faz para o cabelo, a gente consegue aplicar isso também na mucosa oral. E aí existem alguns estudos, né, que foram realizados, na verdade, diversos estudos foram realizados para comprovar a eficácia do tratamento da crioterapia capilar. Então, teve um estudo recente, todos esses estudos que eu vou trazer são de cerca de 4 anos para cá, então estava tendo muitos estudos em relação a isso, já que é algo recente, já que é algo novo, que vem sendo feito, na verdade, aqui na Paraíba a gente faz desde 2016, né? Então, não é algo tão antigo, não tem nem 10 anos que a gente está trabalhando com a crioterapia capilar. Lá fora já faz mais um pouquinho de tempo. Então, estavam tendo estudos sobre isso, sobre a importância da crioterapia no cabelo, da crioterapia capilar para a quimioterapia, e isso foi se perdendo um pouquinho por conta da pandemia. Então, é um estudo italiano, ele comprovou essa eficácia. Então, ele pegou 220 pacientes em um estudo multicêntrico, então era um estudo bem específico, né, no estudo observacional, e ele conseguiu avaliar uma taxa de sucesso de 68% nos pacientes que tinham câncer de mama e que fizeram a crioterapia capilar e que não obtiveram a perda do cabelo. Já em comparação com os antracíclicos, isso de forma geral, né, vários tipos de quimioterapia. Já para os usos dos antracíclicos, que é aquela famosa, principalmente a famosa quimioterapia vermelha, o sucesso foi de 47%. Aqui na clínica, a gente teve, aqui na Paraíba, a gente conseguiu ter um sucesso um pouco maior, mas os estudos estão nessa faixa mesmo. Existe a eficácia e é cerca de 50% com o uso dos antracíclicos e um pouquinho a mais quando não está relacionado àquela medicação vermelha, principalmente. Aqui são diversos estudos, tem estudo americano, tem estudo europeu, principalmente, e muitos estudos ingleses, porque a máquina é inglesa, a máquina em uso aqui na Paraíba, pelo menos, ela é inglesa, que é a Paxman, e existem vários estudos que relacionam a eficácia desse tratamento, né? E todos eles mostram a mesma coisa, o uso do antracíclico como sendo uma menor taxa de eficácia, mas que isso não reduz a qualidade do tratamento, até porque é demonstrado em vários estudos, até mesmo a gente conseguiu perceber no nosso estudo, que os pacientes que realizam a crioterapia capilar, que fazem essa vasoconstricção do fio, eles conseguem ter um crescimento, por mais que percam uma grande quantidade do cabelo, que tenha uma alopecia grau 2, ou seja, um paciente que perdeu 50% do cabelo, ele consegue reverter isso de forma mais rápida do que aquele paciente que não fez a crioterapia capilar e fez a quimioterapia sem a vasoconstricção. Então, é um paciente que demora mais para o cabelo crescer, é um cabelo que vai demorar bem mais, diferente dos pacientes que estão fazendo a crio. É um paciente que já chega no outro mês com o cabelo crescendo durante a quimioterapia. Então, é bem interessante isso. Então, o que é que diz a literatura, né? Existem algumas preocupações com o uso da crioterapia capilar. A principal preocupação eita, mas Lisiane, eu tô fazendo vasoconstricção em vasos, na verdade, né? Nessa região, e então, o paciente pode ter metástase por conta disso, a quimioterapia não está chegando lá. Então, assim, existem poucos estudos que trabalham sobre isso, e porque realmente os estudos que falam, a literatura fala que não há risco de metástase cutânea em relação ao uso da crioterapia capilar. É por isso que existem indicações e contraindicações para o uso do scalp cooling. O que é que seria? O paciente que tem problema de refrigeração, tem síndromes, que não pode ficar muito tempo no frio, pacientes que possuem metástase cutânea na cabeça já, ou que possuem algum câncer dessa região, cabeça-pescoço,
é um paciente que não tem indicação para crio. Então, esse tipo de paciente, realmente, a gente não vai indicar crio. Mas um paciente que é de mama, um paciente que é pâncreas, alguma coisa desse tipo de relação, o risco é muito, não há risco. Existia um estudo, acho que foi um ou dois estudos apenas, que eles encontraram uma incidência de metástase cutânea de cerca de 1,1%, e a metástase que encontraram não foi relacionada à crio, é porque o paciente, ele teve uma metástase, não foi uma metástase isolada, na verdade. Ele teve uma metástase generalizada, e aí não conseguiram, não tinham como detectar se essa metástase cutânea tinha sido causada pela crioterapia, porque ele teve metástase generalizada. Então, realmente não deu para saber se tinha sido isolado. Então, é algo bem, bem seguro em relação a esse caso. Então, como é a definição, né? É uma aplicação terapêutica de frio. Geralmente, a máquina é da Orbis, né? É Paxman, na verdade, a unidade refrigeradora é Orbis, que é feita no couro cabeludo. E ela trata-se de uma máquina inglesa, que ela é usada em vários países europeus, com trabalhos publicados na literatura, que foram avaliados por mais de cerca de 2.000 pacientes. A gente percebe que essa definição da Paxman, existem até definições mais atualizadas, porque existem mais estudos relacionados a isso. Então, a taxa de sucesso, ela é realmente focada nisso, de 49% a 100% dos casos que tiveram redução de alopécia. E o ponto principal, pacientes que reduziram a alopecia e a alopecia que tiveram não foi necessário nem o uso de peruca e nem o uso de lenço para esse tipo de paciente que realizou a crioterapia. E, em geral, o que é que a paciente sente quando está fazendo a crioterapia capilar? Então, é uma paciente que ela pode sentir um pouco de dor de cabeça, então os 10 primeiros minutos são os minutos de adaptação. Então, a mesma coisa da gente pegar um gelo, botar na mão e ficar lá segurando, aquilo vai queimar um pouco. Na verdade, vai queimar muito. E aí a gente está fazendo isso na cabeça. A paciente que tem cabelo ainda, a paciente que está começando o tratamento, é uma paciente que ela vai sentir desconforto, e o principal desconforto ainda não, talvez não seja a cefaleia, a dor de cabeça por si só, porque ela ainda tem cabelo para proteger. Então, quando vai passando as sessões, essa paciente às vezes tende a ter uma perda capilar, e não tão grande, mas ela pode ter. E aí o que acontece? Essa paciente, o gelo fica em contato, fica com mais contato com o couro cabeludo. E aí isso gera uma cefaleia e a gente faz tratamento profilático com dipirona quando necessário, em acordo com o médico assistente e em acordo com o médico plantonista também no dia. Alguns pacientes ficam tontos, isso é normal porque é algo frio, muito frio na cabeça, e alguns pacientes não suportam a quimioterapia, a crioterapia por conta da sensação de frio. Vamos pensar, é um paciente que está com uma touca na cabeça a menos 4 graus Celsius, então é algo que é muito frio. Então, senhoras de idade geralmente não conseguem ficar porque tem uma fragilidade, tem uma pele mais fina e acaba tendo essa sensação de frio mais elevada. Então, como é que ela funciona, né? Essa máquina, eu acho que dá para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Geralmente, a máquina da Paxman, ela tem duas vias. Então, ela comporta duas pessoas, né? Uma de um lado, outra do outro. E ela tem um líquido que faz essa refrigeração. Mas na frente eu vou mostrar como é a touca e alguns resultados que a gente teve, né? E esse líquido, ele circula a menos 4 graus Celsius através dessas linhas de refrigeração. E a operação é bem simples. A gente conecta a touca na cabeça da paciente, tem 2 botões e ela é toda no touchscreen, é bem simples mesmo o uso da máquina. É basicamente assim que funciona. Essas guias, assim, ela passa um líquido que fica refrigerando. Então, quando a gente conecta a touca na cabeça, o líquido fica circulando em torno dela. Então, qual é o objetivo da máquina, como a gente já, da crioterapia, como eu já falei, é prevenir a alopecia causada pelo tratamento, evitando ao máximo o uso de peruca, o uso de lenço e a perda do fio por completo, que o paciente não precisa usar nenhuma prótese capilar. Então, inclusão, né? Quais são os critérios de inclusão? Pacientes que farão quimioterapia com protocolos de alta probabilidade de alopecia, ou seja, como eu falei, existem 2 tipos de alopecia, né? Eu tenho 3 tipos, na verdade. Uma alopecia 0, grau 0,
uma alopecia grau 1, que é aquele paciente que perdeu, que tem a probabilidade de perder menos de 50% do fio, e um grau de alopecia em que o paciente perde mais de 50% do fio. Então, isso está muito atrelado à quimioterapia que ele vai fazer. Então, dependendo da quimioterapia dele, se a quimioterapia for altamente alopeciante, ou seja, ela tem maior probabilidade de gerar uma alopecia grau 2, então esse paciente precisa e deve estar incluído nos critérios de... Ele deve estar incluído na realização da crioterapia. Isso é exposto para ele, ele vai de acordo com o que ele quiser. Se ele realmente quiser fazer, a gente segue e indica a crioterapia capilar. Quem é que vai estar excluído nesse espaço? Quem é o paciente que não vai fazer, que eu já havia comentado? Paciente com metástase cutânea do couro cabeludo, com malignidade hematológica. Então, paciente hematológico, ele perde o cabelo mesmo. Não tem como a gente pensar em um paciente hematológico que tem doença de células difusas pelo corpo inteiro, não é localizado, não é um tumor sólido, não tem como a gente pensar em crioterapia capilar nesse paciente. E alguns pacientes que têm doenças do frio, como a crioglobulinemia, a crioaglutinemia. Então, esse tipo de pacientes são pacientes que não podem realizar o tratamento. Alguns pacientes que têm história prévia de alopecia causada por quimioterapia ou radioterapia no sistema nervoso central, pacientes que têm doenças do couro cabeludo ou outros tipos de alopecia, alguns pacientes com alopecia androgênica, a gente precisa rever se é um paciente que tem indicação ou não. A gente teve um caso recente de uma paciente que ela tinha alopecia androgênica, ou seja, ela já nasceu com esse distúrbio, essa perda capilar. Então, ela já tinha várias falhas no cabelo antes mesmo de começar a quimioterapia. E ela aceitou e quis fazer a crioterapia. A gente ficou com receio porque o paciente que já tem alopecia androgênica, provavelmente com a quimioterapia, mesmo que com a crio, ele não vai suportar. E aí, a gente seguiu com o protocolo de crioterapia capilar, e essa paciente conseguiu segurar a crioterapia mesmo assim, e teve um bom resultado. Ela não perdeu tanto, ela perdeu fios, claro, ela já tinha essa alopecia, e ela perdeu um pouco do cabelo, mas ela conseguiu seguir com a crioterapia, suportou o frio, e o cabelo cresceu muito mais rápido. Então, os esquemas quimioterápicos com essas drogas sozinhas ou em combinação são esquemas que a gente precisa pensar em crioterapia, né? Uma dessas drogas são a ciclofosfamida, doxo, epirubicina, paclitaxel, que é o Taxol, docetaxel, etoposídeo e fosfamida. Essas são as principais medicações que a gente precisa pensar em crioterapia capilar. Então, como é que funciona antes da infusão, né? Os pacientes, eles vão ser indicados pelo médico, eles passam por uma consulta com uma enfermeira, então a gente vai explicar como é o processo, explica como é que funciona a crioterapia capilar. Esse paciente de crioterapia, antes da infusão, a gente vai explicar que não é 100% de chance do paciente não perder o cabelo, não tem condições de a gente garantir isso, até porque depende muito da droga. Tem medicação que realmente a gente não consegue prevenir menos de 50% o paciente acaba perdendo mesmo. Então, ele acaba tendo uma alopecia grau 1, mesmo com o uso da crioterapia capilar. E alguns pacientes, mesmo com a crioterapia capilar, acaba elevando esse grau de alopecia para um nível 2 e a gente não consegue seguir com a crioterapia. Então, a gente vai discutir com esse paciente, né? Ele entrega o material de como é feita a crioterapia, explica como é o funcionamento, verifica qual é o tamanho da touca também. Por ser uma touca inglesa, é bem complicado para a gente aqui no Brasil. A gente tem cabeça estranha, né? Tem estado que tem cabeça maior, tem cabeça menor, então a gente recebe pacientes de outros estados também, e pessoas que vieram do sul e que têm a cabeça menor, enfim. A nossa cabeça é mais ou menos, né? Então, é mais complicado, é um pouco complicado da gente comparar as toucas inglesas com a nossa cabeça. Então, a gente faz alguns ajustes quando anexa essa touca na cabeça do paciente. Existem 3 tamanhos, PMG, e a gente verifica o tamanho da cabeça do paciente, prova a touca, mostra para ele como é que funciona, antes mesmo de começar o procedimento, ou de explicar o término como é que funciona. No dia da infusão,
a gente recomenda que o paciente ele leve roupas de frio, porque realmente lá é muito frio, e a gente precisa manter uma temperatura da sala fria por conta da quimioterapia. Se a gente mantém uma sala muito quente, a quimioterapia ela tende a perder a estabilidade. Então, a gente não pode pensar nisso, tem que ter cuidado com isso também. Então, a sala por si só já é fria por causa do ar-condicionado, e o paciente vai ser exposto a menos 4 graus Celsius com a touca. Então, ele precisa estar com roupas de frio, levar cobertor, e tem paciente que leva até aquelas roupas como se estivesse indo para o Alasca, para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que funciona. Uma coisa interessante que a gente pede também, a gente pede que esse paciente ele leve uma toalha, porque é necessário que a gente molhe o cabelo dele no decorrer do tratamento. Como é que vai acontecer? Em casa, a gente pede que o paciente ele lave o cabelo no dia do tratamento. Então, ele vai fazer a quimioterapia hoje, a gente pede para ele lavar esse cabelo, ele lava o cabelo e vem com ele molhado. Às vezes o cabelo seca no decorrer do trânsito, enfim. O paciente chegou, a gente molha novamente com um borrifador de água e passa um condicionador neutro. Geralmente é aquele condicionador Johnson Johnson, não é publi, tá? Qualquer condicionador que seja de teor neutro, né? Que não tenha química alguma. Condicionador de criança mesmo. E aí a gente passa esse condicionador no cabelo da paciente, molha mais ainda, escova, passa um pente mesmo e anexa a atadura na testa, que é para aliviar o gelo que fica nessa região. Então, já que essa região não tem cabelo, a gente alivia colocando gaze mesmo. Alguns pacientes, elas vêm com uma faixinha, que também ajuda no processo. Antes de falar dessa estatística do estudo que a gente está fazendo aqui na Paraíba, é importante a gente lembrar que o que a gente indica muito para as pacientes, que muitos pacientes não fazem, isso amplia o nível de alopécia, paciente que faz crioterapia capilar é um paciente que não pode fazer chapinha, é um paciente que não pode usar secador, e é um paciente que não pode fazer uso de shampoo e condicionador adulto, como a gente não vai poder ser usado. Então, esse paciente, ele vai ter que usar condicionador e shampoo infantil, não vai poder usar pentes de cerdas finas, porque tudo isso faz com que o fio caia mais rápido. Até mesmo a lavagem do cabelo todos os dias não pode ser realizada, e muito menos a lavagem uma vez na semana, porque quando a gente lava o cabelo uma vez na semana, ficam células, fica muito resquício de sebo mesmo, de sujidades. Isso pesa o fio e faz com que o fio caia mais rápido. Então, a gente pede que pelo menos 2 a 3 vezes na semana, dia sim, dia não, 2 dias sim, na verdade, e até melhor, 2 dias não, na verdade, para que ele possa realizar essa lavagem do cabelo. Então, aqui no Centro Paraibano de Oncologia, a gente está finalizando, na verdade, uma pesquisa que foi iniciada em 2019, na verdade. A gente começou ela em 2019 e a gente está terminando a finalização de uma publicação e vai publicar está esperando os dados finalizados, mas de antemão, aqui na Paraíba, o que é que aconteceu? A gente começou a verificar como é que estava o grau de alopecia nos pacientes que utilizavam e como é que estava sendo a eficácia do tratamento. E a gente conseguiu analisar que cerca de 35% das pacientes que utilizavam, 35% eram à base de antracíclicos, certo? E 64% das pacientes não utilizaram antraciclinas, que são as medicações que mais causam alopécia. Então, quando a gente visualizou isso, um cenário em que eu tive mais pacientes que utilizaram não antracíclicos, e eu tive menos pacientes, mas foi quase 40% das pacientes utilizaram antracíclicos, a gente avaliou o grau de alopecia dessas pacientes. A gente percebeu que a gente teve um grande sucesso. Ou seja, tivemos 34,4% de pacientes que não tiveram alopecia, zero alopecia, grau zero. Tivemos 50,8% das pacientes que tiveram apenas alopecia grau 1. Isso é muito bom, porque o objetivo da crioterapia é fazer com que a gente não tenha uma alopecia nível 2, né? Ou seja, a paciente manteve esse cabelo a uma perda menor que 50%, então isso é muito bom.
E a gente teve 14,7% de perda capilar bem elevada, que foi grau 2. E mesmo assim, a gente teve, dentre esses pacientes que desistiram, porque realmente não fazia sentido continuarem, e a gente teve pacientes que, mesmo não fazendo sentido continuarem, elas persistiram, e foram pacientes que a gente visualizou a importância de persistir na crio, que elas conseguiram manter o fio com crescimento mais rápido, diferente das que não fizeram. E aí a gente teve uma outra parte que a gente avaliou os pacientes com protocolos que não eram relacionados a antraciclinas. E a gente percebe que realmente o grau zero ele é bem maior, né? Quase 50% dos pacientes não tiveram realmente alopecia, grau 1, 48%, e grau 2 a gente praticamente não visualiza a alopecia, né? Grau 2 é 2,6% apenas de pacientes que realmente, com o uso do não antracíclico, que tiveram essa alopecia grau 2. Então, aqui é um exemplo de como é o resultado, praticamente, dessa paciente. Aqui a gente teve uma paciente, eu não lembro ao certo se ela fez antracíclico, eu acredito que não, e essa foi a finalização do tratamento dela. Você percebe uma alopecia nessa região frontal, mas é pequena, parietal, na verdade, pequena e de forma difusa. São pacientes que perdem o fio de forma difusa. Aqui a gente tem uma paciente que praticamente não perdeu cabelo, ficou excelente, foi um bom resultado que a gente teve. Essa foi uma outra paciente que não fez antracíclico. Então, daqui na frente eu vou mostrar uma outra paciente que fez antracíclico para vocês verem a diferença. Essa paciente também não fez antracíclico, ela fez um outro tipo de quimioterapia e teve 100% de sucesso. Essa paciente, ela teve perda difusa do cabelo, então você não vê falhas. A falha é tão pequena que você não percebe, você percebe só a perda do volume mesmo. Essa paciente, ela já fez antracíclicos, então a gente já consegue perceber que no decorrer do tratamento, ela foi perdendo um pouco mais de cabelo. Então, essa paciente chegou a uma alopecia grau 1, mas ela perde muito localizado. A gente tem essa justificativa mesmo do tamanho da touca, que é uma touca inglesa, mas a gente não tem como comprovar se isso realmente está associado. Então, a gente consegue ajustar na cabeça mesmo essa touca para que essa região seja a região menos acometida, mas a gente percebe que essa é a região mais acometida das pacientes, é onde elas mais perdem o cabelo. Essa foi uma outra paciente que fez crioterapia conosco. Essa daqui foi uma outra paciente que fez antracíclicos. Então, a gente percebe essa perda mesmo. Essa daí não dá para considerar, eu não recordo a quantidade de cabelo que ela tinha, mas dá para você perceber, ela não chega a um grau 2. Por que ela não chega a grau 2? Porque ela não chegou à perda acima de 50% do fio. Então, foi uma região localizada que perdeu-se, mas o restante ela tem completo. Então, ela ainda não é considerada uma alopecia grau 2. E aí, essas pacientes, elas sempre botavam o cabelo para cima, botavam em cima e pronto, saíam como se nada estivesse acontecendo. Então, como conclusão, prestar o cuidado ao paciente oncológico em quimioterapia é conviver com uma grande carga emocional e de estresse. Cria-se vínculos com o paciente e sua família que podem impactar na satisfação profissional. Ter disponível tecnologias que modificam a prática, melhorando a qualidade do cuidado, é gratificante e motivador. Assim, a utilização da Orbis para a redução da alopecia parece aumentar não só a autoestima dos pacientes, mas também dos profissionais. Então, este é um procedimento que aumenta as chances de preservação dos fios nos processos de quimioterapia, tem sido considerado um importante aliado para a melhora do equilíbrio emocional e para o tratamento com câncer. Então, assim, é muito satisfatório a gente perceber que aquela paciente que a gente começou a fazer uma quimioterapia e que o maior medo dela, às vezes, era perder o cabelo por completo, às vezes esconde que estava com câncer em casa, para que as pessoas não ficassem preocupadas, e aí tem essa oportunidade de realizar o tratamento quimioterápico, ela consegue manter o fio capilar, e isso é muito gratificante porque aumenta a autoestima desse paciente. Aqui são algumas referências, e obrigada, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Bom congresso.
E aqui encerramos o segundo Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer. A gente gostaria de agradecer muito a cada palestrante que passou por aqui, compartilhando os seus conhecimentos, a cada pessoa que se inscreveu no Congresso, privilegiando, né, o nosso evento, a todos os monitores que divulgaram o Congresso Norte-Nordeste sobre o Câncer e a todos que, de forma direta ou indireta, contribuiu para que o Congresso acontecesse. E para você que submeteu trabalhos, devido ao grande volume de trabalhos inscritos, a comissão avaliadora ainda está trabalhando na classificação do Congresso, mas em breve nós vamos colocar a lista dos 20 melhores trabalhos no Instagram da Desenvolva-se. Então fica atento que no máximo até amanhã essa classificação vai estar no Instagram. Então um grande abraço a todos e até a próxima.